Olá, turma, bom dia a todos. Vamos dar continuidade do nosso conteúdo? Gente, hoje nós vamos dar continuidade da Geometria Analítica 3, o estudo das cônicas, e nós vamos trabalhar hipérbole, tá bom? E nesse vídeo nós iremos trabalhar definição, equações e aplicações. Aí é o professor João Leno Souza e vamos ver aqui uma informação, né, algumas informações sobre hipérbole. Vamos lá. Gente, o que seria hipérbole, pessoal? A hipérbole nada mais é do que um conjunto dos pontos do plano, tais que a diferença entre o valor absoluto, né, quando fala diferença, né, valor absoluto das distâncias de f1 e f2 é constante a 2a. Né? Então, a diferença entre os focos sempre vai ser uma constante igual a 2a. Tá? Como assim, professor? Nós temos aqui a primeira parte da hipérbole, e eu tenho aqui o foco, né? Tenho essa distância aqui, ó, até a origem, e a outra parte da hipérbole, que eu tenho aqui o foco 2, até a origem, né? Vale um valor. Então, a diferença entre o foco 1 e o foco 2 sempre vai ser uma constante representada por 2a. Então, a hipérbole, ela é definida por essa definição, por essa informação, tá? Então, a diferença entre as distâncias dos focos sempre vai ser uma constante, certo? O que é importante vocês saberem da hipérbole? Os elementos, pessoal. É de grande importância saber os elementos da hipérbole para você resolver situações, problemas. Então, vamos lá. Tem novamente aqui a hipérbole. Observe que você tem esses pontos F1, F2, B1, B2, A1, A2, né? Gente, isso aqui é importante vocês saberem, né? Vamos lá. O que seria o A1 e o A2? São os vértices da hipérbole. Esse pontinho aqui, ó, A1 e o A2 são os vértices. O que seria os focos? Os focos são representados por F1 e F2, né? Antes da origem e depois da origem. O A, né, esse Azinho aqui da origem até o vértice, é chamado de semi-eixo real. O B, aqui ó, nessa distância aqui, da origem até o B1, é chamado de semi-eixo imaginário. E o C, que é a distância de B1 até A2, ó, essa distância aqui, gente, é chamado de distância focal. Nós dizemos que a distância focal, gente, é o produto de 2 vezes o valor de C. Então, distância focal, F1, F2, vai ser 2 vezes o valor de C. O eixo real, que vai ser representado de A1 e A2, vai ser 2 vezes o A. Então, para eu calcular a distância focal, eu preciso do valor de C. Para eu calcular o eixo real, eu preciso do valor de A. E para eu calcular o eixo imaginário, né, o eixo imaginário, que é essa distância aqui, gente, basta pegar o 2 e multiplicar com B. Então, é importante vocês terem ideia, né, desses elementos. Como que eu faço para calcular a distância focal, o eixo real, o eixo imaginário? Né? Como que eu faço para identificar os focos, né, os vértices? Gente, os vértices sempre dependem do valor de A. E os focos sempre dependem do valor de B. Não se esqueçam disso. Existe uma relação fundamental, observa aqui que nessa construção desse desenho formou um triângulo retângulo. E aqui lembra o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa está sendo representada pelo valor de C. E existe também uma relação entre esses valores, que é a excentricidade da hipérbole. A excentricidade é representada pela letra E, é a divisão entre C sobre A. E esse E tem que ser maior que 1. Tá bom? Então, não se esqueçam dessas relações, né, da relação fundamental da hipérbole e a excentricidade. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui, gente, agora as equações, né? Equação reduzida da hipérbole. Tem duas. Primeiro, quando o centro na origem, né? O centro da hipérbole está na origem e os focos estão no eixo x. Então, se o foco está no eixo x, ó, e o centro está na origem, a minha hipérbole tem essa representação. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Professor, é igual a elipse.
A única diferença é que na elipse é mais e na hipérbole é menos. Então, essa equação aqui é quando os focos estão no eixo x e centro na origem. A outra, gente, equação reduzida é quando, né, o foco está no eixo y. Né? Agora o foco está no eixo y. E como é que ficaria a minha equação reduzida? Vamos trocar. Vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado normal, né? Menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Observa que o y trocou o lugar com x, mas o a e o b permaneceu. Tudo bem? Agora nós temos equações, gente, que não passa mais no centro da origem, né? Ou seja, são equação da hipérboles com eixos paralelos aos eixos coordenados, né? Ou seja, nós temos eixos paralelos ao eixo x ou ao eixo y. Então, quando o eixo ele é real, né, ele é paralelo ao eixo x, com centro x0 e y0, observa que essa hipérbole não passa mais no centro, nós vamos ter a seguinte ideia. Observa que o eixo aqui, ó, esse eixo, ele é real, né, ele é paralelo ao eixo x. Né, tem um centro x0 e y0. E como é que ficaria a minha hipérbole, a minha equação, quando o eixo é real, ou seja, quando o eixo ele é paralelo ao eixo x. Assim, ó. Gente, aqui é como se fosse x e y, né? Só que no lugar do x vai ser x menos x0 e y menos y0, porque eu já tenho um centro aqui de valor. Agora, nós temos aqui quando o eixo ele é paralelo a y, né? Quando ele é paralelo a y, né? Quando o eixo real ele é vertical, nós temos a seguinte situação, né? Agora observa aqui o eixo aqui, né? Ele é paralelo a y. Então nós vamos ter a seguinte equação da hipérbole. Agora a gente vai ter a mesma ideia, só que aqui vai ser y menos y0 e x menos x0, tá bom? Então as duas equações, tanto o eixo vertical e o eixo real, é quando o centro é x0 e y0, é quando tem um ponto arbitrário, né? Quando tem um ponto qualquer aí para a hipérbole. Agora, se o centro é a origem, você vai utilizar a equação reduzida. Tudo bem? Então, vamos ver aqui algumas aplicações. Aplicação 1. Considera a hipérbole de foco 1 e foco 2 e vértice A1 e A2. Ele quer calcular a equação da hipérbole e a sua excentricidade. Gente, se ele te deu o foco, então significa que ele já te deu o valor de C. Se ele te deu os vértices, significa que ele já te deu o valor de A. Então, para eu encontrar a equação da hipérbole, eu preciso do valor de B, né? Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o A é 3, né? Que depende do vértice. E o C é igual a 5, que é o foco, né? O foco representado por C. Então, já tem o valor do A e o C. Preciso encontrar o B usando a relação fundamental. Substituindo o valor de C e de A, nós vamos fazer todas as continhas, né? O C é 5, o A é 3. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. Passa, organiza. B ao quadrado é igual a 16. Quando eu vou representar a equação reduzida da hipérbole, eu não preciso calcular a raiz quadrada desses valores. Deixa a si mesmo. Então, eu já tenho o A, já tenho o B e já tenho o C para encontrar a equação e a excentricidade. Então, como a hipérbole ela está no eixo x, né? Observa que o foco aqui, ó, está no eixo x, o valor de C. Então, eu vou usar essa relação. X ao quadrado sobre A ao quadrado, y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Atenção, o foco está no eixo x, então vou usar essa equação. Substituindo, quem é o A? 3, então 3 ao quadrado, 9. Quem é B ao quadrado? 16, por isso que eu não tirei a raiz quadrada. Tá bom? Então, essa é a equação reduzida. A excentricidade é a razão entre C sobre A. Substituindo, quem é o C? 5. Quem é o A? 3. Então, já encontrei esse valor. Não precisa dividir, deixa assim mesmo. Fácil, né? Aplicação 2. Determinar a equação e as coordenadas do vértice da hipérbole de focos F1 e F2 e cujo eixo real mede 6 unidades. Então, se ele te deu o foco, significa que o valor de C é 4. E ele fala que o eixo real mede 6 unidades. Então, significa que 2A é igual a 6, o eixo real. Se fosse eixo imaginário, seria 2B. Então, o eixo real é 6. Então, para eu encontrar o A, basta eu dividir 6 por 2, que vai dar 3. E o C
né? Que é, dependendo do foco, vale 4. Preciso encontrar o B. Usando a relação fundamental, substituindo os valores, né? Direitinho aí, resolvendo as potências que você já sabe fazer. B ao quadrado vai ser 16 menos 9. B ao quadrado é igual a 7. Encontrado o B, agora vamos encontrar a equação, as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice dependem do valor de A. Quem é o A? 3. Então, a coordenada A1 vai ser 0 e menos 3. E a coordenada A2 vai ser 0 e 3. Observa que essa equação, gente, o foco está no eixo Y, não está mais no eixo X. Por isso que as coordenadas, o X é 0 e o Y é 3. Então, se está no eixo Y, a minha equação reduzida tem essa característica. Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos X ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Substituindo, quem é o A? O A é 3, então 3 ao quadrado é 9. Quem é o B ao quadrado? 7. Fácil, né? Aplicação 3. Determinar a medida do eixo real, eixo imaginário e a distância focal, né, da hipérbole de equação 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. Gente, lembrando que toda hipérbole, toda equação reduzida tem que ser igualada a 1. Né? E observa aqui que não está igualado a 1. Então eu preciso organizar, né? Vamos organizar isso aqui. E como é que eu faço para organizar isso aqui? Eu preciso fazer com que aqui apareça o número 1. Então, para aparecer o número 1 aqui, eu vou pegar o primeiro membro e o segundo membro, dividir tudo por 144. Então, dependendo do valor aqui, se fosse 36 aqui, eu ia dividir por 36 e assim por diante. Então, vamos lá. Dividindo tudo por 144, ficou assim, ó. X ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Né? 144 dividido por 9 é 16. 144 dividido por 16 é 9. E 144 dividido por 144 é 1. Agora sim eu tenho uma equação característica reduzida da hipérbole e eu consigo identificar o A, o B e dar continuidade desse problema. O A para mim encontrar o A vai ser o quê? Vai ser A ao quadrado igual a 16, né? Isso aqui está ocupando o lugar do A ao quadrado. Então, o A vale quanto? 4. Já encontrei o A. O B é a mesma ideia. B ao quadrado é igual a 9, né? Esse aqui é o valor de B. Então, B igual a 3. Encontrou o A e o B, o que eu tenho que fazer? Encontrar o C, né, gente? Para poder dar continuidade. Substituindo os valores, 16 mais 9, 25, né? Então, nesse caso aqui, eu tive que calcular o valor de C, que vale 5, porque eu preciso calcular a distância focal. Então, o eixo real vai ser 2 vezes o A, 2 vezes 4, 8. O eixo imaginário vai ser 2 vezes o valor do B, então 2 vezes 3, 6. E a distância focal vai ser 2 vezes o valor de C, 2 vezes 5, 10. Muito, muito, muito fácil. Tudo bem? Então, toda vez que tiver assim, gente, organiza. Aplicação 4, né? Aplicação 4 agora, nós temos aqui a seguinte situação. Achar a equação da hipérbole de centro C4 e menos 2 e eixo real paralelo ao eixo X, sabendo que o eixo real mede 10 e o eixo imaginário mede 4. Gente, agora essa hipérbole aqui, essa equação não passa mais no centro, já é um pouco diferente. Então, vamos lá. Gente, se ele fala que o eixo real é paralelo ao eixo X e que o eixo real mede 10, então significa o quê? Que o eixo real vai ser igual a 2 vezes o valor de A. Quem é o eixo real? 10. Logo, o A vale 5. E com a mesma ideia do eixo imaginário, né? O eixo imaginário vai ser 2 vezes o valor de B. O eixo imaginário mede 4, então B vale 2. Tudo bem? Encontrou o A e o B, qual é o próximo passo? Substituir agora, gente, na equação da hipérbole de centro 4 e menos 2. Né? Então, essa equação ela é paralela ao eixo X, então fica nesse formato. O x0 é 4, ó, o x0 é 4 e o y0 é menos, mas quando eu substituo aqui, ó, menos com menos fica mais. Quem é o A? O A é 5, então 5 ao quadrado, 25. Quem é o B? É 2, 2 ao quadrado é 4. Pronto, encontrei a minha equação de hipérbole com essas identificações. O último exemplo, temos a seguinte situação. Achar as coordenadas do centro do vértice e dos focos da hipérbole. Nós temos uma
hipérbole nesse formato. Observa que não está na característica que é para estar. Então, nós precisamos organizar. Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar y com y, x com x, coisas que vocês aprenderam no estudo das circunferências, né? Encontrar a equação, né? A equação geral da circunferência, organizar, né? Para encontrar raio, centro, a gente vai ter a mesma ideia aqui. Gente, como o y veio aqui primeiro, eu vou colocar ele na frente. Eu não vou colocar o x porque ele está negativo, então vou colocar assim, ó. Y mais 2y juntos, e eu peguei o x ao quadrado e o 2x e o 1, coloquei dentro do parêntese, mas como o menos x ao quadrado está negativo, eu troquei o sinal desses três termos, para poder tornar um trinômio quadrado perfeito correto. Feito isso, transformando y ao quadrado mais 2y num trinômio quadrado perfeito, ficaria assim, ó, y ao quadrado mais 2y mais 1. Por que 1? Lembra da regra? Qual é o número, né, que multiplicado lá, fazendo todo aquele processo por 2, deu 2. Né? Então, qual é o número que eu multipliquei por 2 que deu 2? É 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Só que esse 1 aqui, eu, né, automaticamente joguei para cá, que ele não pode alterar a igualdade, né? E aqui permaneceu o mesmo, né? Que aqui já está o trinômio quadrado perfeito. Então, eu só pude organizar o y. Agora, transformando isso aqui em trinômio quadrado perfeito, vocês já sabem, né? Tira a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y, e a raiz quadrada de 1, que é 1. E o resultado eleva ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, né? Transforma isso aqui no trinômio quadrado perfeito, fica x mais 1 ao quadrado, igual a 1. Gente, isso aqui é uma característica da equação, né? De centro, 1, menos 1 e menos 1, né? Então, tudo dividido por 1, né? Então, é a característica. Com isso, eu posso identificar o A. Quem é o A? A ao quadrado igual a 1. Então, A vale 1. E o B tem a mesma ideia. B igual a 1. Certo? E o C, substituindo na relação fundamental, fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2, raiz quadrada de 2 é a raiz de 2. Certo? Feito isso, vamos encontrar agora o centro. Gente, o centro é representado por esses valores aqui, ó. Se é mais, significa que é menos. Então, o centro vai ser menos 1 e menos 1. As coordenadas, né, os vértices, vai ser o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Esse menos 1, ele vai se repetir aqui, ó. Esse menos 1 repete. Agora, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse carinha, diminuir com esse. Então, ficaria assim, ó. Menos 1, menos 1, vai diminuir, né? Se vai diminuir, vai trocar o sinal. Então, menos 1 mais 1, 0. Tudo bem? Então, aqui eu vou diminuir esse menos esse. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Agora, eu vou somar esses valores. Menos 1, menos 2. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Tu vai repetir o valor de menos 1 aqui, ó, tanto no A1 como no A2. Para eu encontrar esse segundo elemento, eu vou diminuir. E para encontrar isso aqui, eu vou somar. Menos 1, menos 2. Tudo bem? E por último, o foco, né? O foco segue a mesma ideia, né? O menos 1 repete. Então, o que tu vai fazer? Para você encontrar o valor de y, tu vai pegar esse menos 1, somar com c. Então, menos 1 mais c. É isso mesmo. Agora, pega o menos 1, diminui com c. Menos 1, menos c. Repete normal. Tudo bem? Então, cuidado com essas observações, que é importante. Gente, essa foi a nossa aula sobre hipérbole. Espero que os senhores tenham entendido a nossa aula, né? As explicações. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.